Paraganglioma. Que tipo de tumor é esse? Meu nome é Rogério Leite, eu sou oncologista e cirurgião de cabeça e pescoço e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paraganglioma. O paraganglioma é um tumor bastante raro e às vezes muitos cirurgiões, inclusive, nunca ouviram falar esse tipo de tumor. Então a gente tem que ter uma clareza sobre o que é e quais os cuidados que tem que ter nesse tipo de tumor. Bom, os paragangliomas eles podem ser adrenais e extraadrenais. Os tumores extraadrenais eles derivam da crista neural, são células da crista neural. Então pode desenvolver um tumor do sistema simpático ou parasimpático. Nesse conteúdo, nesse vídeo de hoje, eu vou abordar apenas os tumores do corpo carotídeo, ou seja, os paragangliomas de corpo carotídeo. Esses tumores são tumores bastante raros, então eles surgem na bifurcação da carótida. A carótida, lembrando, é a artéria que leva o sangue do coração para todas as estruturas dentro da face e crânio. Ela se divide a nível do bulbo carotídeo em carótida interna e carótida externa, sendo que a carótida interna vai para dentro do crânio para poder irrigar toda a estrutura cerebral e a carótida externa irriga todas as estruturas da face. É justamente nessa bifurcação entre a carótida interna e carótida externa que está o bulbo carotídeo e é aí que surge o paraganglioma de corpo carotídeo. Esses tumores, então, estão localizados nessa região, que é uma área pequena, de mais ou menos 2 milímetros, bem nessa bifurcação. Eles são tumores endócrinos, de origem extradenal, como eu disse, originado da crista neural. É importante a gente ter essa noção da anatomia, e é por isso que é importante ver algumas imagens, justamente para que a gente tenha essa percepção da localização desses tumores. As células do corpo carotídeo, elas têm origem tanto mesodérmica quanto ectodérmica. E são células chamadas paragangliônicas. É por isso que vem esse nome de paraganglioma, que são os tumores dessa região. Esses tumores, então, se originam nos quimiorreceptores. É comum esse tumor? Não. São tumores bastante raros e estima-se que ocorre cerca de 0,5% de todos os tumores da região de cabeça e pescoço são compostos por paragangliomas. Mais ou menos 70% desses tumores de paragangliomas estão localizados na região de cabeça e pescoço. A maioria das vezes são tumores hipervascularizados, isso dificulta muito a nossa abordagem cirúrgica, mas a vantagem é que eles são benignos em mais de 90% dos casos. 5 a 10% aproximadamente são lesões malignas. Tanto faz a predisposição, não tem uma preferência por homem ou mulher, ocorre nos dois sexos com a mesma proporção. E 5% desses tumores produzem catecolaminas. O que são isso? São catecolaminas. São neurotransmissores que caem na circulação e levam a outras reações. Muitas vezes é aconselhável, dependendo da situação, isso aí o seu médico vai ter que avaliar, se é aconselhável um aconselhamento genético. Por quê? Porque em até 25% dos casos a gente pode encontrar alguma síndrome hereditária em outros membros da família. Como é que é a incidência desse tumor? Como eu disse, são tumores raros, mais ou menos 0,5% de todos os tumores da cabeça e pescoço, e ocorre um caso para 300 mil pessoas por ano. Ou seja, um caso novo para cada população de 300 mil pessoas por ano. E a maioria desses tumores tem um crescimento bastante lento, pouco agressivo inicialmente, porém numa localização muito difícil de abordagem. E, como eu disse, incide tanto em homens quanto em mulheres. 5 a 10% desses tumores são malignos e quando ocorre metástase, essas metástases ocorrem para a região do próprio pescoço, para gânglios cervicais. Não é muito comum, mas pode acontecer. E quando não é feito nenhum tipo de tratamento, a mortalidade é alta, passa de 30% os casos de óbito quando não é feito nenhum tipo de tratamento. Do que surgem esses tumores? De onde vêm essas lesões? Na verdade, a gente não tem clareza do que causa esse tumor e nem qual que é o fator de risco que leva ao desenvolvimento desse tumor. E por conta disso, a gente não tem como fazer algum tipo de prevenção. Como é que se apresenta clinicamente esses tumores? Como é que é o quadro clínico? Geralmente apresenta-se como uma tumoração cervical que cresce no pescoço, indolor, geralmente o crescimento é lento, de um lado só, mas em até 5% dos casos esses tumores podem ser bilaterais. Muitas vezes ele tem uma natureza pulsátil, se você coloca a mão no tumor ele está pulsando na mesma velocidade da pulsação do coração. Por quê? Por estar em cima do corpo carotídeo e a carótida, que é a artéria que sai do coração
para o cérebro é um vaso calibroso. Então, dependendo do tamanho, você pode sentir que é uma lesão pulsátil. Existe um sinal que a gente usa para poder identificar, chamado sinal de Fontaine. O que é esse sinal? Quando você move o tumor lateralmente, ele tem mobilidade, mas não se mobiliza crânio-caudal, de cima para baixo. Por quê? Justamente porque ele está no vaso que não sobe, não movimenta nesse sentido crânio-caudal. Quando tem sintomas, esses tumores geralmente não têm sintomas, mas quando tem sintomas, geralmente esses sintomas são bastante inespecíficos, né? E causados basicamente pela compressão local. E geralmente só acontece sintomas quando o tumor já tem mais do que 3 centímetros. O que pode acontecer? Pode ter dor cervical, pode ter zumbido, pode ter dificuldade de engolir, pode ter alterações na voz. Por quê? Porque isso acontece pela compressão local, mas também acontece pela invasão do tumor a alguns nervos dessa região. E os nervos principais são o vago, 10º par craniano, e o glossofaríngeo. Por conta disso, você tem alterações relacionadas à voz e alterações relacionadas à deglutição, principalmente. Alguns desses tumores podem produzir neurotransmissores, que são as catecolaminas, 5% dos casos, e pode ter taquicardia, sensação de palpitação, pode ter pressão alta, pode ter dor de cabeça e pode ter aquele rubor facial. Às vezes fica mais dilatado os vasos da região da face e cria aquele vermelhidão. Isso é a causa mais comum quando ocorre a liberação de catecolaminas. Muito bem, eu tenho uma suspeita de um tumor de corpo carotídeo. Como é que é feita a avaliação? Quais são os exames que a gente pede para poder avaliar esse tipo de tumor? Basicamente, a gente começa com o ultrassom da região cervical. É um exame que, na maioria das vezes, é acessível a todas as pessoas e ele ajuda no diagnóstico diferencial de várias massas cervicais. Nós podemos ter vários tumores no pescoço, que não são o paraganglioma, e que você pode ajudar nessa diferenciação. Uma coisa que o ultrassom permite é você diferenciar entre tumor de corpo carotídeo, o paraganglioma que a gente está falando, e aneurisma de carótida, que não é muito comum, mas também pode acontecer. O próximo exame que você pode usar para poder avaliar o caso é a tomografia computadorizada. Ela vai permitir avaliar com mais precisão a extensão da lesão, a localização dessa lesão e se ela está invadindo e qual que é a correlação dessa lesão com as estruturas adjacentes, as estruturas próximas do pescoço. Próximo passo seria uma ressonância que é superior à tomografia, quando você vai avaliar partes moles, quando você vai caracterizar o tumor, o que ele está invadindo. Mas o exame que realmente esclarece, que realmente nos dá a informação necessária para o tratamento cirúrgico é a angiografia carotídea. Ele estabelece o diagnóstico, vai demonstrar se existe múltiplas lesões ou não, vai avaliar o suprimento sanguíneo para o tumor, porque isso é extremamente importante quando a gente planeja a abordagem cirúrgica, e por conta disso, a angiografia é um exame fundamental para se planejar o tratamento cirúrgico, porque vai evidenciar com clareza a anatomia arterial dessa região e as relações desse tumor com as estruturas adjacentes. Com esses exames, se avalia a localização, vascularização e a relação desse tumor com as estruturas vizinhas. Uma coisa extremamente importante, é absolutamente contraindicado qualquer tipo de tentativa de abordagem diagnóstica, ou seja, não se faz punção e não se faz biópsia dessas lesões. Então, se tiver alguém que queira fazer uma biópsia, é extremamente perigoso pelo risco de sangramento dessas lesões, sem contar que não vai mudar a conduta, porque a conduta é tratamento cirúrgico. Por falar em tratamento, como é que é feito esse tratamento? A cirurgia é o tratamento de escolha independente do tamanho da lesão. Independente, a única coisa que pode efetivamente resolver o problema é a abordagem cirúrgica. Você pode fazer um procedimento chamado embolização pré-operatória. O que é isso? O pessoal da hemodinâmica cateteriza e joga lá nesse local alguns pequenos grânulos que tentam obstruir os vasos que nutrem esse tumor. E por conta disso, a tentativa é que ele diminua um pouquinho de tamanho, diminua a vascularização e facilite na abordagem cirúrgica. Qual que é o risco? O risco é de ocorrer uma embolização paradoxal, ou seja, essa substância acaba indo para dentro do cérebro, para a circulação intracerebral, e você provoca um AVC, justamente na preparação para uma abordagem cirúrgica mais fácil.
Quando for fazer a embolização, isso tem que ser feito entre 48 horas até no máximo 2 semanas antes do procedimento cirúrgico, porque existe a possibilidade de ocorrer uma revascularização tumoral, ou seja, e acaba acontecendo que a embolização não ajuda muito. Outra coisa que pode acontecer também é a própria embolização aumentar o processo inflamatório no entorno de tumor e isso causar um pouco de dificuldade durante a cirurgia. É importante a gente lembrar que esse tumor ele leva às complicações e o procedimento cirúrgico também não é isento de complicações. A gente pode ter paralisia de nervos em 10 a 40% dos casos, sendo que a maioria dos casos dessa lesão nervosa está associado ou a um nervo vago ou ao nervo glossofaríngeo. Então a pessoa pode ter dificuldade de deglutição, dificuldade de articular a fala, alterações da voz por compressão desses nervos, que já pode ter antes de operar, mas com a cirurgia também pode acontecer. Mas muitos desses casos têm uma boa recuperação com a reabilitação. Vou fazer agora um resumo do que é esse conteúdo do paraganglioma. O paraganglioma é um tumor raro da região de cabeça e pescoço. 90% dos casos são tumores benignos, a gente pode ter 10% de lesões que são malignas, a maioria são unilaterais, acontece só de um lado, mas até 5% pode ser bilateral. 5% dos casos produzem catecolaminas, que pode levar a certo desconforto, taquicardia, ansiedade. A maioria não produz. Isso pode ter uma associação com síndromes genéticas, então se aparecer em mais de uma pessoa da família, isso tem que ser investigado. E o tratamento cirúrgico é o mais indicado. Isso tem que ser feito por uma equipe cirúrgica que tenha experiência em tumores raros da região de cabeça e pescoço, porque não é um tumor tão comum. Como eu disse, acontece em 0,5% dos tumores de cabeça e pescoço. Então as lesões complexas devem ser manejadas em hospital que possui suporte de complexidade para esse tipo de abordagem. Devido ao tratamento, e até mesmo antes do tratamento, a gente pode ter lesão dos nervos. Você pode ter lesão principalmente do nervo vago e principalmente do nervo glossofaríngeo. A maioria dessas lesões você compensa com reabilitação e minimiza muito esse resultado ou até recupera totalmente. Pode-se fazer a embolização pré-operatória, mas isso também pode dificultar o caso, dificultar a abordagem cirúrgica. É um tema complexo, é um tema raro, mas se você tem ainda alguma dúvida, clique no link que está aqui embaixo e marque uma consulta para que a gente possa esclarecer todas essas dúvidas. rogeroleite.com/agenda.